Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre esse tema que obviamente, foi uma brincadeira, se a bolsa e os mercados de capitais são do demônio, mas vamos ver que na verdade pode ser do demônio, meus amigos. Para aqueles infiéis que seguem aí a nossa grande mídia, Nossa, que nos ajuda tanto, fala tudo tão direitinho. Quem segue essa mídia aí popular realmente tem grandes motivos para achar que a bolsa é coisa do demônio, meus amigos. Ok, pessoal? Então, basicamente, o foco desse vídeo vai ser esse. Temos aí essa primeira imagem, que é algo realmente sintomático aí, como sempre, a mídia nos leva, a investir no momento errado e a não investir no momento errado, principalmente, que é o que a gente vai abordar aqui bastante. E essa figura, na verdade, nessa revista aí, é só, não vou nem falar o nome dela, tá no vídeo aí, ela é só um pequeno exemplo, vamos mostrar muitas outras revistas e o que elas disseram aí nos momentos mais importantes, pessoal. Principalmente porque nós aqui, do nosso canalzinho querido, acertamos aí, sempre comentamos na última grande subida que teve, falamos para todos investirem aí no momento certo. Então não é possível, que nós aqui, um bando de analistas aí que estão há um certo tempo no mercado, mas não tem nenhuma grande graduação com essas Harvard da vida, como que nós podemos acertar? E essa grande mídia que teoricamente tem exatamente o peso aí do capital, que poderia ter profissionais muito mais assertivos, digamos assim, porque no final de contas o investimento é questão de você acertar ou não. Então a mídia realmente poderia ter mais assertividade, mas nunca tem, Sempre que fala para investir, está muito perto de uma crise, sempre que fala para se preocupar com a crise, está num momento bom para investir. Tá certo, pessoal? Então o foco do nosso videozinho é esse. Gostaríamos mais uma vez de lembrar aí a nossa comunidade de investimento está cada vez maior. Sempre que a gente lança um vídeo aí, muitas pessoas entram na nossa comunidade e são pessoas também, algumas entram só para escutar, outras são mais experientes. Então todas as informações aí que a gente compartilha são muito boas. Então quem quiser aí entrar, só mandar um e-mailzinho aí para esse endereço que está aí na descrição. Serão muito bem-vindos, meus amigos. Tá certo, pessoal? Então, vendo mais uma vez, essa imagem enigmática, como é que no topo lá de 2007, dias antes, a grande crise de 2008, que sem dúvida nenhuma foi a crise mais tenebrosa que a gente teve aí estourar, a bolsa realmente, as revistas aí do país inteiro estavam falando, de como a bolsa estava boa, e novamente agora em 2019 está aí, até uma festinha, a euforia chegou, mas só a bolsa, sempre eles deixam um detalhezinho, mas é óbvio, que a pessoa que não conhece, a pessoa ali que está já naturalmente pressionada por todo mundo que está ganhando na bolsa, vê uma capa dessa e se sente ainda mais impulsionada, a investir, e com certeza aí, como a gente vem falando em todos os vídeos, certamente vai colocar dinheiro no momento errado, meus amigos, e até parece que é exatamente isso que eles querem, pessoal? Então, antes da gente entrar em mais detalhamento dos diversos ciclos que teve, como a mídia se posicionou em relação a isso, a gente gostaria sempre de dizer aqui, que a nossa visão de bolsa de valores é exatamente essa. Então é muito importante a gente ter isso em mente, que antigamente os poderosos, as pessoas que tinham muitas propriedades, muitos lacaios aí, eles tinham seus momentos tanto de plantar, de plantar uma grande plantação e colher aí alguns meses depois, como faziam as suas guerras também, pessoal? Lá na Idade Medieval, muitas guerras aí eram feitas e durante essas guerras surgiam aí realmente novos ricos, novos nobres, e aí pessoas que eram simplesmente mercenários até viravam nobres, exatamente pelo diversos vilarejos que atacavam, as pilhagens e o sangue, pessoal, que era sempre derramado aí na rua, Então, nos dias de hoje, realmente isso não é mais necessário, exatamente pelo mercado de capitais, meus amigos? Muito importante a gente falar, a gente vai deixar isso muito claro aí ao longo do vídeo, que obviamente nós não somos contra, os mercados de capitais, muito pelo contrário, esse é um instrumento do capitalismo muito importante, tanto a questão da empresa entrar no mercado, e fazer ali seu lançamento primário de ações, é um momento que a empresa pede para a sociedade investir nela, a empresa pede um voto de confiança,
as pessoas que realmente dão esse voto de confiança se tornam aí proprietários também dessa empresa num primeiro momento, e depois, né, quando cai no mercado secundário, que é esse mercado aí que a gente faz negociação na bolsa, também é uma excelente oportunidade aí para quem tem visão econômica passar a ser um proprietário da empresa e começar a ter lucros com aquelas empresas, né? Por isso a gente tem os investidores holders que, ao invés de comprar um carro, uma casa, tem um pedacinho ali de uma grande empresa, e com certeza isso é uma atitude, né, que a gente aqui do site, do canal, sem dúvida nenhuma, incentivamos as pessoas a fazer. A gente só deixa claro que tem um momento certo até para fazer isso, né? Você não pode, no momento desse, que tudo diz que uma enorme crise aí vai vir. No final do vídeo a gente vai falar uma notícia inacreditável, né? Que desde a época lá de Hammurabi, há 1800 anos antes de Cristo, não se via juros tão negativos, né? Assim, mas como assim? Naquela época existia capitalismo? Não. Mas fiquem tranquilos que a gente vai explicar isso mais para frente. Mas a gente diz que todos os indicativos aí alarmam. Então agora realmente não é o momento para entrar, né, nesse mercado de capitais, em bolsa e tudo mais. Mas a gente queria deixar claro que, em primeiro lugar, são instrumentos realmente muito bons, e em segundo lugar, a gente não é contra, né, investir de forma alguma, mesmo porque a gente tem aí uma playlist só relativa a isso, que realmente quem seguiu aí ganhou bastante dinheiro nos últimos anos. Então a gente queria deixar muito claro esse posicionamento, né? Existem muitos aí canais, inclusive concorrentes nossos, né, entre parentes, porque se estiver ajudando do jeito certo é amigo e não adversário, mas tem muitos canais aí também no próprio YouTube que se dizem conhecedores e estão falando de crise, de apocalipse aí há mais de 10 anos e até agora nada, né, meus amigos? Então, o mais importante é isso, a gente tem em mente que o mercado de capitais, de bolsa é importante, é bacana, mas realmente se a gente comprar sempre numa grande crise e vender quando começou a sair matériazinha aí nas capas das revistas. Ok, pessoal? Então vamos ter isso muito claro. Infelizmente, esse grande instrumento, ele hoje é utilizado realmente. A gente aqui do canal costuma dizer que é a colheita, né, dos poderosos aí que investem nos mercados de capitais. Então, quando está a grande crise, é o momento realmente deles plantarem as sementinhas deles lá, né, deles comprarem as armaduras, as espadas, e aí quando começa a sair esse monte de revista, de jornal na televisão também, o tempo todo eles estão falando de bolsa, de como as pessoas estão ganhando, como ficar rico, né, uma outra capa que a gente vai mostrar aí que é um absurdo, como ficar rico. Então é o momento desses grandes poderosos, né, colherem, né, então eles compraram bem baratinho lá na crise, e aí agora é o momento que eles estão vendendo aí em rodo, né? E aí realmente estão ganhando uma fortuna aí, todos eles que compraram no passado. E a gente realmente acha que, é tudo, né? A gente não, óbvio, né? Quem não tem conhecimento acredita que é tudo ao acaso, né? E vem aquelas grandes crises como a de 2008. Nossa, ninguém previu isso, foi uma calamidade, um acidente, né? Quando a gente realmente que trabalha aí no mercado sabe, e de novo não precisa ser um mega especulador para saber disso, nós aqui, pobres mortais aqui do canal, sabemos, indicamos o momento certo e estamos alertando aí há diversos meses com muitos vídeos. Ok, meus amigos? Então só para deixar isso claro, não, a gente sempre diz que não é um canal apocalíptico, a gente só acha que tem que investir no momento certo e sempre fazer o contrário do que a nossa grande mídia fala, do que a nossa grande mídia estimula. E realmente esse vídeo aqui a gente vai mostrar isso de muitas formas, com muitas capas de revistas aí anteriores, para a gente ter exatamente certeza disso que estamos falando. Então vamos começar aí a ver algumas capas. Exatamente essa capinha aí, né, dessa revista, novamente que eu não vou comentar o nome, mas tá aí na figura para todo mundo ver. Então tá aí, né, lá em 2007, nós vamos ver o quão próximo da crise estava. Tá lá, né, 50 mil pontos, pá, tá, que coisa, né? O mercado financeiro vive dias de euforia. O que está por vir, o que está por trás do bom momento da economia brasileira e o que ainda precisa melhorar. Né? Então é óbvio que o incauto ali que está, né, eufórico para ganhar dinheiro, opa, 50 mil pontos, a bolsa tá bombando, eu vou entrar que eu preciso ganhar dinheiro, maravilha. 12 anos depois, tá lá de novo, a euforia chegou, mas só a bolsa, beleza. Mas é óbvio, né, que quem vê esse aí, essa figura com o chapeuzinho, é uma grande propaganda, né?
para a pessoa entrar e novamente ter seus sonhos aí de ganhar dinheiro realizados, né, pessoal? Então, a gente pegou aqui uma outra revista também que é muito importante aí no Brasil. Então a gente pegou algumas capas emblemáticas aí, né? Olha como a coisa funciona, né, pessoal? Aí a gente vai fazer um cruzamento das capas com os gráficos, né, de como estava a bolsa. Esse vídeo realmente ficou muito, muito, muito legal, pessoal. Compartilhem aí, porque foi um trabalho realmente muito bem feito, né? Então, em 2007 tá lá, né? Como ficar rico, olha que coisa, né? Em 2008, como ganhar na bolsa. Olha aí o nosso amigo aí, né? Cheio de dinheiro, que maravilha. E vocês vão ver o quão próximo estava aí, parece até uma piada. Em 2008, né? A crise que vai mudar a sua vida, tal. Em 2008 também, que crise? Ask Bush, né? Fazendo uma brincadeira aí com o ex-presidente Lula. E lá se foi, né, meus amigos? A derrocada foi enorme. Derrocada foi enorme. E lá vemos novamente, né? Aí o cara lá que investiu, né, em... que absurdo, gente. Eu realmente fico muito indignado com essas coisas. 5 meses antes, né? O cara que investiu 5 meses antes, pensando em ficar aí rico, né? Na bolsa e tal. Tá lá, né? 5 mesinhos depois aí, em outubro de 2008, rachou. Wall Street rachou. Né, e uma foto do planeta sendo dilacerado por Wall Street. Rachou. E como vai ser a reconstrução? Olha que coisa, que coisa, que coisa. Inacreditável, né, pessoal? 5 meses e a pessoa que investiu perdeu aí, pode ter perdido 50%, 60% do seu patrimônio, né? Insano, né, pessoal? Os jornalistas, pessoal, eles deveriam ser, as revistas, ser responsável pelo que eles falam, né? Porque aí acontece isso daí. É triste, mas vamos lá. Estamos aqui exatamente para mudar essa realidade. Então vamos ver, pessoal, em termos aí de gráfico, né, o que aconteceu. Então pegamos aí esse gráfico exatamente da Bovespa, né, o índice Bovespa, e temos aí, não precisa nem ser matemático, estatístico nem nada, para ver aí que há, né, uma perturbação enorme na força aí. Em 2008, olha quanto caiu esse pico que teve lá, dá para ver ali, ó, entre 2008 e 2009, se entrar nas datas especificamente, entre 2008 e 2009 atingiu um pico insano, e aí olha o tamanho da queda que se deu até um pouquinho antes de começar 2009, né, para novamente engatar novamente realmente uma subida, mas olha o tamanho da queda que deu esse índice. Não precisa nem falar como isso tirou dinheiro das pessoas, que tristeza, né? Então vamos ver, né? Então 17 de outubro de 2007 tá lá, né? Como ficar rico, que beleza, né? Vai tudo ser maravilhoso, as pessoas estão ganhando dinheiro na bolsa. Realmente, olha que coisa maluca, tava quase no pico, né? Ah, mas o meu amigo do canal, dá para saber isso? Gente, é exatamente o que a gente está passando agora, né? Ninguém tem bola de cristal, mas qualquer economista minimamente responsável, depois de um pico desse, ele com certeza iria orientar os seus clientes, ali, os seus amigos, os seus familiares, qualquer coisa, a tomar muito cuidado e não entrar na bolsa naquele momento, né? Exatamente o contrário que a revista está fazendo. E aí, essa questão realmente, essa capa dessa revista é a que eu acho assim que é um achado, só esse vídeo vale por essa figura, e quem puder realmente compartilhar é inacreditável, meus amigos. Uma semana antes de começar o caos, uma semana antes, como ganhar dinheiro na bolsa, o cara aí cheio de dólar começou, pessoal. Inacreditável, inacreditável. Uma semana, olhem o gráfico, esse gráfico é inacreditável. Uma semana antes começou. E olha aí a diferença, né, das capas que a gente fez. Então, em 25 de maio, né, exatamente de 2008, foi o início dessa crise tenebrosa. E 14 de maio, menos de 10 dias antes, ou desculpa, né, 11 na verdade, 11 dias antes, nem 2 semanas, essa capa aí para todo mundo comprar e para os grandes poderosos aí, conforme a gente falou, né, fazer suas últimas colheitinhas ali, meus amigos, exato. São os últimos minutinhos ali para você pegar, né, passar correndo, pegar alguns milhos ali que ainda estão na plantação, ou então para você fazer, né, seus últimos ataques aí para pegar seus espólios. Então é inacreditável, pessoal, como pode uma coisa dessa. Olha o tamanho da crise que veio e essa capa, impressionante.
Então aí a gente vê, esse foi o começo, e novamente, né, a lacuna aí, olha que coisa também, isso é espetacular. Enquanto a crise estava bombando, realmente estava naquele vale horroroso ali, só, né, notícia ruim e tal, a crise que vai mudar sua vida, rachou, até tem uma um pouco positiva ali, acredite no Brasil, né, grande porcaria, que crise, que Bush e tal, aí de novo ali em 2009, é hora de voltar, e olha a hora que eles falaram novamente que é hora de voltar, né, pessoal, novamente, tinha passado já um tempo enorme aí de subida da bolsa, e novamente eles trouxeram à tona aí um momento errado, né? Então, naquele momento que eles falaram novamente se era hora de voltar, até que ficou estável aí por um certo tempo, mas novamente voltou a cair, né? Então, esse gráfico realmente, pessoal, é inacreditável, né? Realmente inacreditável e mostra pra gente o tamanho exatamente que a gente está passando hoje, né? Hoje, as capas aí das revistas novamente exaltando a bolsa, falando do recorde histórico, não só essa exaltação, mas a própria questão da bolsa ter realmente esse boom enorme, e também é um absurdo, né? Então, a gente trouxe uma outra questão muito importante também, agora falando um pouco mais recente, né? Olha outras capas aí, a gente pegou uma capa de agosto, de maio, na verdade, né, de 2015, o desemprego ameaça a nossa melhor geração de jovens, né? Olha, tudo na ruína. E abril de 2015, então, isto é, a crise à sua cabeça, né? As nuvens aí na cabeça da pessoa, porque era hora, né, dos poderosos realmente estarem pegando aí, botando as suas sementinhas na terra, meus amigos, preparando as armaduras para os combates, né, para os espólios aí das pessoas, do pobre trabalhador, que nos dias de hoje, mais uma vez, é levado aí a produzir na bolsa, né. Bom, com base nesse vídeo, realmente, senão, que a gente sempre fala, nosso canal ainda não é tão grande, mas se o canal sair do ar, vocês já sabem por quê, né, que isso realmente não pode ser dito assim, da forma que a gente diz, né? Mas enfim, a gente está tentando fazer o nosso trabalho. E ao mesmo tempo, né, que novamente a mídia falou aí que poxa, tá tudo ruim, tudo horroroso, né? E os poderosos aí plantando suas sementinhas. Tá lá nós do canal aqui, pobres mortais, né? Falando aí que era a chance do século para ficar rico, como ficar rico e aproveitar a crise. Então, em 20 de agosto de 2015, alguns meses, né, depois, aí 3 meses depois, agosto 8, né, o mês aí, abril, maio, então 3 meses depois, a gente já fez um vídeo realmente mostrando, né, como seria um bom momento para investir. Aí mostramos de novo aí no gráfico, né, esse gráfico também é impressionante. Então olha quando saiu a revista ali em maio, abril, né, de 2015 e o nosso vídeo a hora que saiu, a gente sempre fala aqui que depois que a gente lançou esse vídeo, a bolsa ainda caiu um pouquinho, então sempre fazer aquela questão, né, do preço médio. Então a bolsa ainda teve uma pequena queda, mas olha aí depois o boom que deu, né, pessoal? Realmente mais que dobrou aí depois que a gente fez o vídeo, em 3, 4 anos, né? Então realmente é incrível, né, gente? Como que a gente aqui, né, Zé Ninguéms, né, que somos, fizemos aí então essa reportagem, digamos assim, e a grande mídia só detonando o povão, né? E mais uma vez aí, isso a gente já falou em diversos outros vídeos, quem puder, temos novamente uma playlist sobre esse grande sucesso que a gente alcançou, e olha que coisa, né? Então, fora o índice, né, principal do Bovespa, do índice Bovespa, ter atingido aí, ter dobrado nesses meses, a nossa carteirinha aí que a gente sugeriu nesse mesmo vídeo, novamente a playlist está aí na descrição, deu aí, olha que absurdo, né? Tivemos ações aí que bateram 500%, algumas que bateram até 2000%, parece brincadeira, mas não é, 200%, então a carteira como um todo 400%, né? Então, vocês imaginem novamente, olha o tamanho de quanto, né, os poderosos conseguiram ganhar nessa época, e nós pequenas sardinhas aí acompanhando os tubarões, também mordemos um pouquinho ali das migalhas que foram ficando no caminho. Mas realmente são números astronômicos. Imagina você 400%, né? Você multiplicar seu patrimônio aí por 4, pessoal. Realmente é muita coisa, né? Então, meus amigos, esse era o principal ponto que a gente quis trazer para vocês. E agora a gente ainda vai falar de novo um pouquinho sobre a crise que está por vir, do preço do dólar, do ouro, na verdade, e essa questão aí
dos juros negativos, que é exatamente isso que vai trazer. Se nesse gráfico que a gente viu aí teve esse valezinho, nós realmente acreditamos que o vale, nesse caso, dessa crise vai ser muito maior, porque a irresponsabilidade dos governos está insana. Ok, meus amigos, então agora vamos aí para as notícias do ouro. A gente já falou bastante, né, do ouro aqui no nosso canal, mas vamos entender o que pudermos aí trazer de novo. Realmente está saindo muita notícia sobre o ouro. Então a gente encontrou realmente essa notícia aí que foi muito interessante. Basicamente é de um investidor que criou um índice. Novamente, quem não tem esse conceito de índice, pensem que é como se fosse uma média, digamos assim, ponderada entre diversos ativos, para ficar mais de fácil entendimento. E esse nosso amigo investidor aí, ele criou um índice, né, pessoal, da área de tecnologia, e um outro índice apenas com as empresas, né? Isso, infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil, que realmente seria algo muito interessante a gente fazer, um índice só com empresas que fazem a mineração do ouro, né? Então, é muito interessante isso. Infelizmente, a gente não tem isso no Brasil, mas ele fez essa comparação, né, entre as empresas que estão realmente crescendo com tecnologia, e a Amazon, Netflix, e as empresas que fazem mineração de ouro, né? E realmente depois aí de um gráfico histórico, uma passou a outra. Então, se a gente for pensar que ouro, né, tá valendo mais que a Netflix, que todo mundo assiste, é o Facebook, o Google, né? Algo insano, insano também. Então vamos lá, vou ler a matériazinha aqui para vocês. Ao longo do último ano, escrevi no Facebook, Amazon, Netflix e Alphabet, Google, novamente, né, para quem não sabe aí, a empresa que na verdade é responsável pela Google chama Alphabet. As ações da FANG, como são bem conhecidas. Então é esse índicezinho FANG, né, ele colocou as ações dessas empresas aí, Facebook, Amazon, Netflix e Alphabet, que na verdade é Google, ok? Maravilha. Foram ultrapassadas pela Barrick, Agnico Eagle e Newmont Goldcorp, um grupo que eu batizei de ações Bang. Veja, Bang, porque os mineradores de ouro poderiam em breve fazer FANG parecerem domesticados, e Bang, um investimento antipassivo definitivo. Recentemente, essa previsão foi confirmada. Nos últimos 12 meses, o desempenho do Bang superou FANG, e o fez em mais de 10%. Olha que loucura, pessoal! Então as empresas de mineração, né, passaram aí uma média, digamos assim, passaram aí as empresas de tecnologia, que tão importantes são no nosso dia a dia. Que bizarrice econômica é essa, pessoal? Como que uma coisa dessa pode acontecer, né? Mais uma vez, é um medo enorme, enorme dos grandes investidores, aqueles que já fizeram a colheitinha deles, né, já fizeram a guerrinha deles ali, midiática, já colheram ali as plantaçõezinhas de dinheiro deles através do mercado de capitais. Todos eles estão fugindo para o ouro e para as empresas que fazem a mineração do ouro, porque obviamente se tiver um boom no valor do ouro, essas empresas vão valer ouro. Né? Piadinha sem graça, mas é isso aí. Então vamos lá. A figura 01 é incrível, né? Ó, isto é em grande parte a reação recente à quebra nos preços do ouro acima da resistência de vários anos, né? Então o que esse gráfico representa? Exatamente isso. O valor do ouro aí passou, né, os níveis históricos de alta desde 2013, né, que ele não tinha passado. Então, obviamente, ele ainda tem muito aí para crescer, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas essa semana ele realmente rompeu uma barreira teórica muito importante, né? Quem conhece aí a análise técnica sabe como isso é importante. E há muitas razões para acreditar que os preços do ouro podem continuar a subir, mais nos próximos anos. Veja o caso fundamental de possuir ouro hoje e por que Warren Buffett estaria comprando metais preciosos novamente. Que coisa, né? Novamente, aí essa figura 2 muito interessante. Então ele fala assim: finalmente, os garimpeiros continuam extremamente baratos em relação ao metal precioso. A relação entre o índice de bugs de ouro e o preço do ouro permanece essencialmente perto dos seus níveis mais baixos registrados. Se este nível fosse apenas para retornar ao meio de seu intervalo histórico, em torno de 0,35, isso significaria que o índice Gold Bugs teria que subir mais 150%, além do aumento de 100% desde 2015, mesmo sem qualquer aumento no preço do ouro.
Se o ouro continuar em alta, como Paul Tudor Jones sugeriu recentemente, o desempenho superior das ações de mineração no mercado amplo e até mesmo seus favoritos mais populares está apenas começando. Né? Então, mais uma vez aí, sempre tem em mente o tamanho da bizarrice que é isso, né? Como que empresas tão importantes aí no nosso dia a dia conseguem estar sendo superado por empresas mineradoras de ouro. Ok, pessoal, maravilha! Agora vamos pular também para essa outra matéria que também é muito interessante, porque as ações de mineração de ouro são atraentes. Os preços do ouro atingiram seu nível mais alto desde 2013, na semana passada, uma indicação de que os investidores veem cada vez mais o metal frequentemente difamado como uma boa alternativa ao papel moeda e títulos do governo em um momento de políticas monetárias acomodatícias em todo o mundo. O ouro subiu para $1.446 a onça antes de terminar sexta-feira, a 1.425. O metal subiu cerca de 1% na semana e 12% até agora este ano, mas permanece bem abaixo de seu pico de $1.900, né, a onça em 2011. Novamente, pessoal, é uma grande crise, né, ela traria realmente uma valorização novamente do ouro, muitíssimo maior aí do que a gente tem hoje, né? Então ainda tem muito caminho para crescer. Isso é uma coisa que muitas pessoas fazem essa pergunta, é muito importante deixar isso claro. Ok, pessoal? Para finalizar, então, pessoal, a gente vai falar aí sobre uma matéria também que, de verdade, sim, só essa matéria já valeria um vídeo, com certeza. É algo extraordinário. É uma matéria que traz tanto conhecimento histórico, né, de capitalismo, que só ela valeria um vídeo. E também é uma matéria que parece uma piada, uma brincadeira, né, mas é verdade. Então vamos a ela. O tema é muito interessante e fala exatamente sobre o grande mal que nós falamos aqui toda semana, que vai trazer realmente um grande colapso, não apenas aí nesse capitalismo de Estado nojento que a gente tem, como realmente em todas as relações aí, até de produção, né? Que ele fala o seguinte: nós não temos visto taxas de juros tão baixas desde antes de Hammurabi. Então, quais títulos você deveria comprar, né? Parece brincadeira, né, pessoal? Mas realmente ele explica bem aqui. Hammurabi foi exatamente, né, aquele rei antigo lá da Mesopotâmia que trouxe a primeira tábua, né, de leis, exatamente de regras mesmo para a população seguir e as suas devidas punições, né? Então ele continua falando aqui. As Treasuries dos Estados Unidos ainda oferecem retornos um pouco mais altos e boa proteção contra o mercado em baixa. Algumas semanas atrás, Jim Bianco, presidente do Bianco Research, divulgou que os títulos suíços de 2 anos, olha essa questão, pessoal, é muito interessante, com um rendimento negativo de 0,91%, estavam próximo de suas baixas de todos os tempos, abaixo de uns 1%, o que ocorreu em 2015. Né? Olha então, pessoal, novamente, a gente precisa ser CEO aí do mundo, das empresas, das famílias e da nossa vida. Então, novamente, né, a Suíça continua sendo o país aí com dívida, né, e títulos mais procurados. Então, o país mais procurado, que é a Suíça, está pensando ali já em títulos com juros abaixo de 1%. Só essa matéria realmente é incrível, né, pessoal? Impressionante mesmo. Aí ele continua. Ele acrescentou que essas podem ser as taxas mais baixas já registradas. Consultei o autor do livro definitivo sobre taxa de juros, Richard Silla, professor emérito da Stern School of Business da New York University, e ele confirmou. Como as taxas de juros negativas se espalham até mesmo para a Europa emergente, elas estão sinalizando desaceleração das economias ou recessões incipientes no continente. Nos mercados globais interconectados, os rendimentos em notas de 10 anos de Tesouro dos Estados Unidos também podem cair à medida que os investidores, desesperados por rendimento, qualquer rendimento, acumulam títulos dos Estados Unidos. Isso se tornaria muito mais fácil para os poupadores, especialmente aposentados, encontrar veículos de baixo risco que pagam retornos decentes no próximo ano. Em depoimento ao Congresso na semana passada, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, observou que manufatura, comércio e investimentos são fracos em todo o mundo, sugerindo que o Federal Open Market Committee, FONC, adotará um crescimento global mais lento e poderá reduzir as taxas, quando se encontrar no final deste mês.
Então, novamente, pessoal, é inacreditável como todo mundo está alertando, né? Como que pode uma busca tão insana por títulos com juros negativos e a bolsa de valores de todo mundo tocando novamente aí, passando recordes, né? Inacreditável, inacreditável. Aí ele continua, cerca de 13 trilhões, a gente sempre tem que, pessoal, por favor, guardem esse número. 13 trilhões, esse número é muito importante. 13 trilhões em títulos estão pagando taxa de juros negativa, o que significa que os detentores de título realmente pagam pelo privilégio de manter os títulos de um emissor. Olha que loucura, pessoal. Isso representa mais de 20% de um total de mercado global de títulos de 55 trilhões, segundo Bloomberg. Outros títulos estão pagando taxas positivas tão baixas que carregam um rendimento negativo real após a inflação também. Então, novamente, pessoal, esse é o número que a gente sempre tem que ter em mente. Novamente, a grande economia global, ela está ao redor aí de títulos, né, de dívidas das nações. Então, isso, 55 trilhões, eu já vi aí em muitos vídeos que a gente postou, 90% aí do dinheiro mundial está nesses títulos. Então, 55 trilhões, né? Olha que coisa absurda. Essa é a base da nossa existência humana, pessoal, nos dias de hoje. Se você tirar o valor dos títulos, você acaba com a humanidade, né? Que coisa. Se uma fração significativa do mercado mundial de títulos tiver taxa de juros negativo, isso é bem comum, disse Sila. Mesmo na história recente, acrescentou ele, essas ocorrências são raras. Em 1940 e 41, as taxas de título de curto prazo dos Estados Unidos foram negativas, já que a economia ainda lidava com as consequências da Grande Depressão. Pessoal, como que pode a gente estar se comparando a taxas da Grande Depressão, sendo que a nossa bolsa novamente está num recorde histórico? Meu Deus do céu, onde a gente vai parar? Se você voltar ainda mais, os rendimentos negativos são praticamente sem precedentes. Sila assumiu escrevendo e editando uma história das taxas de juros, os textos definitivos sobre as taxas de juros, depois que seu autor original, Sidney Homer, morreu em 83. A edição mais recente foi publicada em 2005. A pesquisa ambiciosa de Homer traçou as taxas de juros até a antiga Mesopotâmia. Sila diz que os melhores registros remontam ao famoso Código de Hammurabi, governante da antiga Babilônia, em aproximadamente 1800 a.C. Isso foi antes do rei Tutankhamon sentar-se no trono de Egito, antes da Guerra da Troia ser travada, e muito antes de Confúcio ou Buda nascerem. Olha do que a gente está falando, pessoal. Sila diz que a pesquisa de Homer era baseada em evidências arqueológicas ou documentais, às vezes fragmentadas, mas havia pessoas trabalhando, emprestando dinheiro uma para as outras e emprestando outras coisas umas para as outras. E assim há registro suficiente para que você possa juntá-las, né? Então, para quem acredita em apocalipse, né, essas coisas, olha aí, como que pode a gente ter uma situação que não ocorre aí há 4.000 anos, né? Que coisa tranquila. Algumas civilizações, como a antiga Igreja Católica Romana ou o Islã, se opunham a cobrar juros, mas taxas negativas simplesmente não aconteciam, até onde se ela sabe, até a área moderna. Agora, 14 países europeus, incluindo França, Alemanha, Holanda e Espanha, têm taxas de juros negativas em seu bônus de 2 anos. Meu Deus. E o vírus da taxa de juros negativa está se espalhando para mercados emergentes da Europa, como Polônia, Hungria e República Tcheca. Não muito tempo atrás, os investidores estavam jogando dinheiro em títulos de mercado emergente por causa do seu maior rendimento. Agora eles estão numa corrida para o fundo também. Subjacente a tudo isto está rapidamente a desacelerar o crescimento na Europa. Em abril, o Fundo Monetário Internacional FMI projetou um crescimento de menos de 2% nos principais países europeus. E ultimamente tem avisado sobre a iminente recessão na Alemanha, né, pessoal? A Alemanha a gente tem um vídeo só sobre ela. A maior economia da Europa, em meio a preocupações com o Brexit e a desaceleração da atividade global por causa da guerra com a China. Estados Unidos e China. Há uma desaceleração acontecendo no mundo e acho que essa é uma das razões pelas quais as maiores taxas de juros negativas ocorrem nos últimos meses, disse Sila. Isso é uma má notícia para os investidores que compraram fundo de bônus internacionais e ETFs, né, nos últimos anos, a conselho dos grandes pesos pesados, olha lá, como Schwab e Vanguard, né, que são os dois maiores fundos do mundo, que geralmente pressionam um argumento de diversificação semelhante ao que consultores usaram para o desempenho inferior dos emergentes, estoques de mercado. Então, pessoal, até o Brasil realmente, né, vai chegar uma hora que ele vai ter também juros negativos, que é novamente uma revolução inacreditável, né, de ruim, né, infelizmente.
O maior fundo de títulos internacionais, o fundo VTTBX, de índices de títulos internacionais Vanguard, tinha ativos totais de 131 bilhões em 30 de junho. Está fechado para novos investidores, embora sua classe admiral estejam disponíveis. Então, pessoal, alguns fundos aí que investiram, né, em títulos antigos já até fecharam tamanha a procura. Olha que coisa, meu Deus. Em vez disso, eu ficaria com as Treasuries dos Estados Unidos. A nota de 10 anos rendeu 2% a partir do meio-dia de quarta-feira, que é bem maior do que os rendimentos dos títulos de outros países desenvolvidos. E os Treasuries devem manter sua vantagem e as taxas dos Estados Unidos caírem também. Eles também são a melhor proteção contra o declínio do mercado de ações ou abaixo dos mercados. Eu gosto do tal, ele dá outros índices aqui bons, outros fundos, né? Eu sei que 2% não soa muito, e não é, mas é muito melhor do que as alternativas negativas. Como diz o velho ditado, na terra dos cegos, bem, você conhece o resto. Então, pessoal, mais uma matéria inacreditável, né? A gente aqui do canal costuma ser meio, né, trágico, né? Nesse sentido, porque realmente são condições humanas adversas que a gente nunca viu e ninguém sabe onde isso pode parar. Mas a nossa principal preocupação sempre, e exatamente isso que a gente abordou aí o vídeo inteiro, é como que a gente pode estar batendo recorde aí de problemas, né, econômicos, de falta de credibilidade dos grandes players do mercado e as bolsas só crescendo, né? É uma bolha que não para de crescer e a mídia simplesmente contribui cada vez mais para as pessoas entrarem nessa roubada. Uma outra questão que a gente comentou também, né, se liberasse um FGTS, apesar da gente ser 100% contra o retorno ridículo que dá lá de 3%, né, menor do que qualquer fundo, menor até que a poupança, 3% ao ano, você liberar o FGTS nesse momento também é muito ruim, muito ruim, porque a classe média aí que basicamente vai mais se beneficiar com isso, certamente por causa dessas mídias aí, elas vão acabar pegando todo o dinheiro e investindo nas bolsas, e com certeza vai ter uma queda enorme e as pessoas vão perder o dinheiro de uma vida, né? Então é muito triste, pessoal. Realmente a gente fica muito chateado com essa situação e a gente pede mais uma vez aí que compartilhem o quanto puder, entre na nossa comunidade e nos ajude realmente, porque estamos em momentos aí terríveis e quanto mais pessoas souberem disso, melhor para todos. Ok, meus amigos? Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, curtam o canal, compartilhem, cliquem no sininho e entrem aí na nossa comunidade que está muito boa. Tá bom, pessoal? Um grande abraço!